E aí, professora, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. É um prazer imensurável estar com a senhora, conhecendo, pelo menos virtualmente, essa pessoa que foi responsável por tantas aprovações no vestibular de medicina da UCA, tanto no vestibular tradicional, como também na prova de ingresso com graduados. Deixa eu ver, estamos no horário, eu vou começar as perguntas. Então, professora Ismênia, primeiramente é um prazer gigantesco estar aqui com a senhora. A senhora tem uma trajetória assim que ela é admirável, né? Com décadas ensinando redação, formando gerações de aprovados. E para começar, eu queria que a senhora contasse um pouquinho da história no ensino de redação e o que mais motiva a senhora a continuar ensinando até hoje. Olá, Tiago, boa tarde. Que bom conhecê-lo. Espero que depois do virtual, viu? Na vida real. Sem dúvida. Ora, Tiago, na verdade, é a paixão pela leitura, pela escrita, né? Então, a motivação maior é o resultado do aluno da gente, principalmente porque o maior número de aprovados, independente do curso de medicina, nós temos números aprovados aí, lá nos outros cursos, o aluno que nos procura é aquele aluno da escola pública, em sua maioria. Uhum. Entendeu? Então, Ismene é professora também da escola pública. Então, é como se eu tivesse aqui um estímulo maior. Não que eu não tenha com os outros, mas dada a dificuldade, né, das escolas em ministrar e orientar a redação, é como se eu tivesse uma responsabilidade a mais com o pessoal da escola pública. Sem dúvida alguma. E, professora, no vestibular 2024.2 de graduados e transferidos, o primeiro lugar de graduados e o segundo lugar de transferidos estudaram com a senhora. Como é que foi acompanhar o desempenho desses alunos em específico? Foi interessante. Os meninos, né, o primeiro e segundo lugar, eram alunos extremamente estudiosos, informados, né? E cada um precisava de vamos imaginar que um direcionamento para a redação da URCA. Uma vez que esse vestibular, ele não trabalha um único tipo. Então, quando o aluno não tem o hábito, né, da escrita ou do conhecimento, de trabalhar com alguns gêneros, então é a necessidade, né, de se mostrar um direcionamento para esses alunos. Então, na verdade, eles eram alunos muito informados, muito estudiosos e preparados. A Ismênia foi só organizando ali, né, o direcionamento dos textos deles. E fez um grande trabalho, viu? Porque tanto o Breno como a Lucijane são potências, assim. Gravei até uma live aqui com a Lucijane, ela citou a senhora também, explicando como a senhora foi importante para a aprovação dela. E eu sempre ouço bons comentários em relação à senhora, de todos os lugares. E, tipo assim, professora, a senhora Bom, acredita que existe um perfil em comum entre esses alunos que chegam ao topo da lista de aprovados? eu vejo o aluno, quando ele chega a alcançar esse sonho. Medicina é um curso extremamente concorrido, não é? Demais. Se a gente observar, no caso do Breno, ele conseguiu essa aprovação por causa da redação, né? Então, a pessoa, né, que ficou ali na segunda colocação, vamos dizer, embora fosse só uma vaga. Então, essa pessoa, ela tirou uma nota um pouquinho menor do que a do Breno, na redação. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo a importância do persistir. São alunos que persistem, são alunos, né, que não se intimidam. Eu Isso. vejo muito isso, principalmente na Lucijane e no Breno, eram alunos que buscavam, eles estavam sempre buscando, sempre procurando algo a mais, sabe? Eram alunos que não se conformavam com Isso. aquela nota, sabe? Com aquela orientação, não, mas eu quero mais, mas eu quero mais. Então é isso, o perfil é esse, é buscar, é persistir. Perfeito. E, professora, a prova da UCA ela tem uma característica que ela pode cobrar qualquer gênero textual na redação. Sim. Então, tipo assim, como é que um aluno ele pode se preparar para essa imprevisibilidade? Preto, o interessante é que o aluno,
ele começa a estudar pelos tipos textuais. Tipo narrativo, descritivo, dissertativo e injuntivo. Então, eu vou classificar, né, essa orientação como estando na lista, né, no topo, os tipos textuais, nascerão gêneros textuais. Então, é bem mais fácil de você, porque a gente não vai trabalhar com o adivinhar o gênero ou o tema. Entendeu? Esse menino não trabalha dessa forma. Professora, o que é que a senhora acha? Eu Sempre prefiro tem aluno que pergunta silenciar. isso. Isso. Eu silencio, eu digo, não faço ideia, mas tenho certeza que vai dar certo. Por quê? Porque a orientação é que o aluno comece a estudar por tipos textuais, porque a partir deles nascerão os gêneros textuais. Show. E como é que a senhora ensina o aluno a identificar rapidamente o gênero e a proposta da redação durante a prova? Nós temos, Brando, a prova da URCA, embora, né, dê a impressão de que é uma prova que assusta, mas se a gente for analisar com muito amor, com muito carinho, que ela merece, é uma prova bem elaborada. Eu já fiz duras críticas às propostas, à elaboração, né? Mas ultimamente ela tem melhorado bastante. Então ela vai trabalhar com algumas dicas, ela trabalha com elementos temáticos, você vai precisar observar que elementos são aqueles. Todos os elementos, eu costumo dizer, são pistas. Essas pistas têm que ser valorizadas. A partir do elemento temático, depois ele vai colocar o tema da redação. Depois desse tema, ele vai te dar um comando. Ou seja, de repente ele quer um trabalho relacionado à questão da violência contra a mulher. Então, ele vai te dar elementos temáticos, como se fossem flashes. Dignidade humana, igualdade de direitos, certo? Empatia, lei. Então, quando ele te dá esses elementos, você vai certamente, você precisa, na verdade, trabalhá-los dentro do comando do tema. E tem uma coisa interessante. A partir da leitura do comando, quase todas as aulas eu explico isso. Gente, ó, ele está pedindo aqui uma carta denúncia, mas veja o que é que ele diz, seu texto deve ser dissertativo. O aluno desavisado, ele faz dissertação. Exatamente. Ele faz a dissertação, tá entendendo? Recentemente ele pediu o quê? Um editorial, né? Seu texto deve ser dissertativo, o aluno faz dissertação. E aí ele acaba, né, de uma certa forma, tangenciando, isso mesmo. Então, é interessante que ele fique atento aos elementos do tema, ao próprio tema e ao comando da prova, tá certo? E esses elementos, eles precisam, sim, estar no texto da redação desse aluno. Exatamente. Aí até emenda a próxima pergunta, que é tipo, existe alguma dica prática para o aluno evitar a fuga do tema e manter a clareza textual? Existe. O que é que ele vai precisar? Para ele evitar essa fuga, ele vai precisar ser um aluno paciente. Ele precisa ter paciência. Por quê? Porque esse comando, né, da URCA, ele, de uma certa forma, é novo, é algo novo para os alunos. Você não encontra, ou raramente encontra, esse tipo de comando em prova de concurso. Então, se o aluno ele tem paciência, repito, certo? E ele começa a grifar, ele pode grifar mesmo, vai pegar aqui, palavra do tema, grifa. Pega o comando do tema, grifa. Quando ele vai para o comando, para a proposta, ele já tem 90% de chance de continuar dentro do foco temático. Então, o que é que eu costumo dizer? É uma leitura atenta. Não perca nada. Abre o caderninho de prova, comece a grifar tudo aquilo que está relacionado à proposta de redação. Perfeito. E existem alguns critérios lá no edital para a correção dessa prova de graduados transferidos, né? A prova vale até 200 pontos, aí tem alguns critérios que de 0 a 50 cada um deles. E o que a senhora acha que o avaliador da UCA ele mais valoriza em uma boa redação? Nós temos aqui o critério da norma padrão, mecanismo de coesão, mecanismo de coerência, domínio do tema.
Beleza, né? E da tipologia textual. Eu diria que domínio do tema e da tipologia textual estaria no topo, porque aqui onde você vai desenvolver toda a carga de argumentatividade, toda a carga de criticidade, toda a carga, né, de informação a depender do gênero. Então, já tive, por exemplo, o Breno. Ele só não fechou o quesito de escrita, certo? Então, para você ter uma ideia, nessa carta-denúncia, ele tinha uma visão tão ampla, né, daquilo que ele queria fazer, que ele fez referência à COP30. Então, um possível atentado na COP30. Olha, foi no ano passado que ele fez essa prova. Milionário, né? Olha. Perfeitamente. Então, o que é que eu digo para os meninos, gente? Por favor, modelo não. Saia do modelo. Saia daquela área de conhecimento utilizada no Enem de modo exaustivo. Você já decora aquilo. Então, busque. A URCA, ela gosta de aluno reflexivo, certo? Então, eu diria que a URCA, ela tem uma paixão, assim como a Ismênia tem uma paixão pelo aluno crítico, pelo aluno reflexivo, pelo aluno mais criativo. Por exemplo, outro dia a URCA, ela pediu um gênero carta, uma carta pessoal. Você ia colocar e escrever para uma ex-professora, ia falar das agruras, né? Da época, no contexto pandêmico. Então, um dos meus alunos, ele fez uma citação do Monteiro Lobato, referenciando algo que estava descrito no quadro para a professora dele. Professora, a senhora lembra quando a senhora me mostrou aquela escrita do Lobato? Olha que coisa chique, olha que coisa linda, uma narração. O aluno, ele... Então, é isso. Então, procure dizer para o aluno. Né? Perfeito, perfeito. E, professora, quais são os erros que a senhora percebe com mais frequência nas redações dos candidatos ao vestibular da URCA? Inclusive, como a senhora acompanha vários candidatos que se preparam para esse vestibular, quando esses alunos que, sei lá, estudaram com a senhora ou que não estudaram com a senhora, o que a senhora mais observa que eles cometem de erro, às vezes, que impedem a aprovação? Erros de escrita. Isso. Essa parte da escrita, da ortografia, ela pega muito. Demais. Às vezes a ausência da vírgula, a ausência do acento, certo? Então, isso é o primeiro lugar. Em segundo lugar, né, que o nosso aluno ele precisa estar atento, é não utilizar elementos de coesão de modo exaustivo. Então, a banca, né, ela já diz, não utiliza elemento de coesão, né, de forma, aqueles que são clichêizados. Então, inove. Quem disse que eu preciso colocar daquela forma que eu faço no Enem, como se fosse uma receita, que o próprio Enem não está mais aceitando, Exato. E eu valorizei bastante. O Enem cansou disso e está punindo os alunos que vêm com o modelo pronto. Perfeitamente. E hoje eu disse, olha, eu recebi um aluno do online, eu disse, opa, refaz por isso. Porque é como se fosse uma redação URCA, como se fosse uma coisa que ele quisesse ou ela quisesse adaptar. E não funciona desse jeito. Exato, exatamente. E, tipo assim, ó, a senhora trabalha com alunos que muitas vezes eles estão voltando a estudar depois de anos afastados de escrita de redação. Como é que a senhora ajuda eles a resgatar essa confiança e o ritmo na produção textual? Primeira coisa, eu gosto muito, eu acho que eu posso dizer que é uma característica minha, o zelo e a empatia com o seu aluno. Então, quando você pega ali o aluno, já há muitos anos, ele não trabalha a escrita dele, né? Às vezes alunos já formados, já graduados, enfim, né? Então, é você passar essa confiança de zelo e de empatia. E uma das técnicas... Desculpa. De boa. Uma das técnicas que eu valorizo bastante é, pegou esse aluno, o aluno cru, trabalhe com ele no passo a passo. Eu não tenho pressa, eu vou fazer só a introdução do seu artigo de opinião. Sei o passo, é assim. Perfeito. Show. E, tipo assim, no método da senhora,
O que a senhora considera essencial para evoluir a escrita de um aluno assim em pouco tempo? Porque, por exemplo, esse edital saiu muito em cima agora. Sim. E eu creio que muitos alunos, inclusive de outros estados, já procuraram a senhora e tal. Sim. Nesse momento, como é que a senhora consegue trabalhar essa evolução dele em tão pouco tempo? Eu gosto muito, muitas vezes o aluno não contrata esse serviço, né? Mas eu priorizo a reescrita do meu aluno. Então, ele chegou hoje, eu recebi aluno hoje. E ele diz, mãe, eu vou te mandar 5 redações. Não, você manda uma. E eu quero ver essa reescrita. Eu oriento, você reescreve e você me devolve. Então, por quê? Porque esse aluno que está chegando agora é como se ele quisesse trabalhar todos os gêneros, todos os tipos. É humanamente impossível. Então, ele vai ter que focar, né, ao menos nos tipos textuais, para que ele consiga fazer aquilo. Do tipo, nasce o gênero, nasce o filho. Eu tenho um tipo dissertativa argumentativa, eu tenho condição de fazer uma crônica reflexiva, uma carta denúncia, um editorial. Então, nós trabalhamos nessa linha de raciocínio. Meninas, não falta nenhum mês. O que é que eu vou fazer? Nós vamos estudar, né, dedicar, como eu ouvi a Luciana na tua live, né, falando, vou me dedicar 2 horas ou 3 horas para a redação, dependendo do meu ritmo, vou fazer, vou refazer. Então, existe sim, chance de passar. Tem aqui um comentário do professor Felipe, que inclusive é meu irmão. Ele colocou, tô adorando a professora Ismênia, que profissional incrível. Eu também, tô adorando aqui. Tá sendo enriquecedor para os alunos e para mim também. E, Ai, que professora, lindo. Obrigada, gente. quantas redações por semana é que a senhora considera ideal o aluno fazer nessa reta final? Nessa reta final, né, 2 redações. Agora sim, vamos imaginar, o nosso curso, Graduados e Transferidos, ele não parou. Quando os meninos passaram, né, na última edição de Graduados e Transferidos, um mês depois a gente começou o curso URCA, que é um curso anual, e eu já contemplo Graduados e Transferidos. Então, são alunos hoje que estão na aula comigo, fazendo essa revisão, que eu abri uma revisão, só que eles já eram meus e eles ficaram nessa revisão, eles fazem tranquilamente uma redação por semana. Então, o aluno que está chegando agora, eu tô percebendo uma ansiedade maior. A gente está tentando, inclusive, né, na questão da empatia, eu aumentei o tempo de aula, né, sem cobrar absolutamente nada, para que os meninos se sintam mais à vontade, mais acolhidos. Então, os que já estão há um tempinho comigo, eles fazem uma redação por semana, já treinaram, né, há meses eles vêm treinando, e os outros eu estou aí tentando trabalhar com 2 redações, talvez 3, a depender, né, do emocional do aluno, do tempo dele, para que a gente não priorize quantidade em detrimento da qualidade. Perfeito. Exatamente assim. E, professora, o treino de leitura de textos modelos, por exemplo, de alunos que já gabaritaram a redação, algo do tipo, coletâneas, a senhora acha que isso ajuda ou atrapalha? E como é que equilibra isso? Pronto, eu coloquei aqui, né, uma observação. O texto modelo, né, eu vou chamar de um texto, ele vai, né, trabalhar de acordo com a orientação que foi dada. Ele ajuda quando existe um profissional, uma pessoa habilitada, uma pessoa que tem experiência, né? Aí ele ajuda. Por exemplo, hoje eu recebi um aluno com dificuldade em fazer um artigo de opinião. Não era artigo, era dissertação. O que Ismênia fez? Eu tenho um conjunto de textos elaborados por mim, 90% do material é elaborado pela professora Ismênia, então tem um artigo de opinião, eu explico e digo, ó, você vai nessa linha de raciocínio, siga o passo. Um exemplo bem claro é o da Lucijane. Lucijane, eu mandava o texto, a proposta, e já mandava, eu digo, olha, siga o meu passo. Aqui eu vou te dar um artigo de opinião sobre a questão da valorização da pessoa idosa. Beleza? Tá aqui feito. Agora o teu, você é esse tema aqui, certo? Descaso com
a população em situação de rua, siga o passo. Então, ela ia fazendo na linha de raciocínio. Aí, o texto, o exemplar, ele ajuda e muito. Agora, o, o que é que tem prejudicado o aluno? Às vezes o aluno me procura e ele diz assim, mas professor Ismênia, dê uma olhada aqui na minha redação, porque eu peguei um exemplo e fiz parecido. Eu não faço. Porque não é só olhar, é um trabalho de muita responsabilidade, de muito cuidado, de muito acolhimento. Em média, né, parece mentira, eu levo 40 ou 50 minutos para corrigir, reescrever, sem tirar a ideia do aluno. Se você me entregou Balma, você recebe Balma. De uma forma reflexiva, eu não mexo, a não ser que não sirva, não tenha lógica aquele repertório. Então, para fazer isso, demanda tempo. Então, se o aluno desavisado, ele só pega e faz uma paráfrase ou uma cópia, certamente haverá prejuízos, viu? Ah, concordo demais. E a senhora acredita que existe assim uma fórmula de estrutura que funcione para a maioria dos gêneros? Ou cada tipo assim textual ele exige uma construção totalmente nova? Ele exige uma construção nova. Porque quando a gente diz, menei, se eu pegar essa estrutura e eu levar. Veja bem, eu tenho aqui tipos textuais, certo? Eu tenho. Oh, pessoal aí assistindo, obrigada, gente. Então, eu Foi tenho aqui. elogio da senhora aqui, tudo no meu direct, nos comentários. É meu povo que eu amo. Então, se eu, né, não me permitir, na prova da URCA, né, ser uma pessoa mais reflexiva, eu não vou conseguir, certo? Por quê? Porque como é que eu vou pedir uma ata? A URCA já pediu uma ata, eu acho que você era bem bebezinho, quando ela pediu uma ata de uma reunião, né? Pediu uma descrição de um determinado espaço, você estava na janela, faça aquela descrição, né? Então, um único projeto de texto, para você adaptar, é complicado. Eu diria que cada gênero, ele tem o seu jeitinho, ele tem, sabe, aquele, eu não diria segredo, mas como é que eu quero dizer? Ele tem uma determinada dinâmica pertencente a ele mesmo, que só a leitura ou o acompanhamento de um bom profissional, né, vai ajudar bastante. Lógico, aí tem alunos, como você, né, eu ouvi você falando, você não teve um acompanhamento de redação. Por exemplo, você não fez um curso específico, certo? Você domina, você gosta, enfim, teve bons professores, eu acredito, não é isso? Mas muitas vezes, né, o aluno, ele precisa, né, dessa ajuda, desse olhar. Então, o aluno mais reflexivo, o aluno que pensa à frente, é o aluno, né, que com certeza leva a melhor na redação. Exato. E uma coisa que a senhora tinha falado na época lá do Enem, que eu digo assim, cara, faz muito sentido, é que os alunos, eles não tentem fazer uma inovação em cima da hora. Por exemplo, tem alunos que estão se preparando com a senhora há um bom tempo e eles estão preparados. Aí, às vezes, esse aluno ouve falar, tá tendo uma revisão com o professor tal, bora lá comigo. Aí esse professor tal, às vezes, não tem essa experiência, às vezes não tem esse manejo, e dá uma fórmula diferente, o aluno se desespera. Aí, às vezes, o pior é isso. Aí, tipo, eu fico pensando, como é que o aluno se prepara com uma professora que tem todo esse gabarito, assiste outra aula e depois fica com dúvida do que estava se preparando. É bom a senhora reforçar isso aí para quem está nos assistindo. Isso. Outro dia eu, né, fiz algumas críticas. Geralmente eu sou bem calada. Não parece não, mas eu sou tímida. Né? Eu disse, puxa vida, mas eu preciso reagir. Né? Então, o aluno ele precisa entender, ele precisa ter uma linha de raciocínio. Eu recebo alunos no meu curso de outros estados, no curso presencial, inclusive, que vem para a cidade, vem porque vem fazer o curso, volta no ônibus da URCA à noite, enfim. Então, aquele aluno, né, foi feito todo um trabalho com ele. Né? E muitas
pego o aluno aqui de grandes cursinhos, eu sempre digo, poxa vida, que honra. Você paga o cursinho X, que é uma fortuna, ainda vem pagar o meu curso, que coisa boa, ainda vem assistir a minha aula. E aí, muitas vezes o aluno, ele diz, mas a minha professora em lugar tal, ela disse isso. E eu sou muito honesta. Eu digo, você vai escolher, de preferência que escolha a mim, certo? Ao meu conselho, porque essa preocupação não pode ser minha. E eu não quero você preocupado. Cuida da saúde mental. Então, muitas vezes, o professor ele chega para fazer essa revisão, né, de uma forma, por vezes, sem ética, e ele simplesmente ele vai dar um show de meia hora ali. Você passou o ano cuidando. Então, é muito importante valorizar o trabalho do mestre, que esteve ali cuidando, apoiando, refazendo redação, né? É E que já tem importante. resultados para mostrar, né? Perfeitamente, com muitos resultados positivos, graças a Deus. Isso. E entrando já nesses casos de sucesso e de inspiração, falando dos seus alunos Breno Moura e Lucijane Barbosa, o que mais chamou sua atenção no processo deles? A persistência. O que mais me chamou a atenção foi a persistência. Eram alunos, né? O Breno, por exemplo, ele foi o meu aluno no ensino fundamental. Minha nossa, olha o Foi. reencontro. E aí eu brinquei com ele, eu digo, você ainda vai me aguentar mais um pouco? E ele disse, professora, mas eu achei muito bacana, eu confio. A Lucijane eu não conhecia, mas ela também, né? Ela disse, não, eu confio. E eles não desistiram. A cada redação feita, eu tenho todo o material, inclusive deles, o que me mandava, o que eu devolvia. Sim, a evolução, a vontade de aprender, né? E aquela história de dizer, puxa vida, eu não tinha pensado nisso, que coisa boa. A persistência e a humildade, sabe? Para mim, é a fórmula. Persistência, humildade. Humildade para entender que existe uma falha, que existe alguma coisa que precisa ser melhorado. Muitas vezes a gente trabalha com o aluno que ele diz, mas eu aprendi desse jeito. Então, quando eu escuto esse tipo de fala, né, eu peço para a minha secretária devolver o dinheiro. Eu disse, veja se a pessoa consegue trabalhar de uma forma muito tranquila, muito humanizada, muito aberta e com humildade. Se não, pode devolver. Acredita? Eu faço. Acredito, acredito. Porque, no caso, a senhora está querendo a evolução desse aluno. Se for Isso, só pelo isso. dinheiro, não, pô, então deixa eu adaptar aqui. Não, mas se for uma adaptação mal feita, não dá certo. Então, a senhora é, como é que eu posso dizer? Tem segurança no que faz. Isso é o mais Isso. importante. Que cativa os alunos, porque cativa por meio do exemplo, mostrando que você trilhou um caminho com essas pessoas e elas foram aprovadas e conseguiram grandes resultados. Por isso que quando eu fiz a indicação, tanto da senhora como da professora Jane, que também é uma grande professora de redação, foi porque vocês me mostraram por meio do exemplo. Vocês não chegaram para mim dizendo assim, olha, Tiago, eu sou uma professora maravilhosa. Não, não precisou isso acontecer. Simplesmente outras pessoas que já trabalhavam com vocês, que alcançaram resultados, chegaram para mim e me explicaram como é que vocês ensinavam e tudo mais. Então, por exemplo, a professora Jane, ela deu aula para Camila, e Camila foi o primeiro lugar dos transferidos 2024.2. A senhora foi a professora do Breno e da Lucijane. Tipo assim, um primeiro lugar nos graduados, segundo lugar nos transferidos. Então, são duas professoras que eu tenho confiança de indicar. Se eu não tivesse confiança de indicar, eu não indicaria. Isso porque eu prezo pelo trabalho de vocês, porque vocês trabalham com muita seriedade. Isso é muito importante. E, assim, professor, o que o exemplo desses dois alunos que acompanham a senhora podem ensinar para quem vai fazer agora esse vestibular de graduados transferidos? Como é? O que o exemplo desses dois alunos da senhora, do Breno e da Lucijane, podem ensinar para quem vai fazer agora essa prova de graduados transferidos? Que todos vocês são capazes. Todos os alunos são capazes. E que, acima de qualquer coisa, a gente só precisa de uma vaga, que é a nossa vaga, né? Quando eu conversei com os meninos, né, principalmente com o Breno, Que era uma vaga no caso dele, né? isso, uma só. E ele me contou, Ismênia,
estou aqui, fiz uma boa redação, estou tranquilo, mas estou temeroso em relação a algumas questões. E como eu conheço o potencial dele, conheci o potencial do Luciano, eu disse, coloque nas mãos de Deus. Você só precisa de uma vaga. E aí, depois ele disse, professor, eu consegui a vaga. Eu digo, então, olha que coisa boa. Maravilhoso, sem sombra de dúvida. A senhora já teve assim, algum aluno que já começou com muita dificuldade e conseguiu evoluir de forma assim que surpreendeu a senhora? E o que foi feito diferente nesse sentido? Eu tenho. Eu vou responder, não é? Primeiro falando da palavra acolher, né? Eu recebi um aluno, o pai literalmente trouxe esse aluno pelos braços, né? E me chamou num cantinho, os pais, a família é maravilhosa, né? Me chamou num cantinho e disse, professora, é seu, né? O meu filho, ele está com uma depressão terrível, ele está desenganado, é o terceiro ano que ele tenta para o curso de Direito, e ele não consegue, ele vem de uma redação zerada. Aquilo ali me tocou, sabe? Eu disse, meu Deus do céu, esse é meu. Então, eu faço isso. E aí eu tentei, eu fui fazendo aos pouquinhos, e de 0 ele passou para a nota 9 e foi aprovado no curso de Direito da UFRCA. Caramba, que maravilha! Então, assim, são esses exemplos. Teve outros de nota 2,5 para nota 10. Então, assim, é possível, com empatia, com zelo, com seriedade. Nós não precisamos agradar o nosso aluno, certo? Em detrimento da seriedade. Não, tá ótimo. Não. Você é massa, você é gente boa, mas o texto não tá legal. Vamos refazer, né? E aí você traz para você. Tive um outro que adulto já, né? Já era professor, né? E ele disse: não diga a ninguém que eu estou estudando com a senhora. Eu disse: jamais, não vou dizer, né? Porque eu preciso entrar na universidade e a minha nota é uma nota 2. Eu disse: era. E aí ele conseguiu nota 9,5 e Que entrou. maravilha! Isso são histórias assim que emocionam a gente, porque muitas vezes são pessoas que já ouviram tanto, vai se aquietar, você já tá velho, vai fazer um concurso, vai fazer Desse outra coisa. jeito. O Eu, que é eu, que você quer eu, estudando? eu ouvi isso, porque não sei se a senhora e os demais conhecem um pouco da minha história, mas eu já tinha 2 graduações, tá? Eu sou enfermeiro e sou químico, só que meu sonho sempre foi fazer medicina. E o que eu escutava direto era isso. Homem, eu com 27 anos, você já tá velho, vá se aquietar, pelo amor de Deus, vá fazer um concurso, vá fazer outra coisa e tal. Eu não vou mentir, não, isso desanimava muito a gente. Mas eu também tinha Sim. pessoas muito incríveis na minha vida que me incentivavam a seguir em frente e eu conseguia a minha aprovação, sabe? E desde esse dia, às vezes a pessoa tem 30, 40, 50 anos. Gente, sonho não tem idade, tá? Não tem idade. E eu fico muito feliz que a senhora trouxe esse incentivo, esse sigilo profissional, porque essas pessoas, para ele chegar para a senhora e dizer assim, eu não quero que ninguém saiba, quantas piadas de mau gosto ele já ouviu, por conta da idade e de tantas outras coisas. E é muito bonito a senhora trabalhar com esse sigilo profissional, porque sigilo profissional não é só o sigilo do médico, do advogado, professor também, naquele momento, se o aluno fez aquela pactuação de educação com o professor, que, por favor, não queria que ninguém dissesse, não é vergonha de estar achando para a professora, às vezes é vergonha de estar voltando a estudar. É muito ruim a gente falar isso, mas infelizmente existem preconceitos na sociedade. E que bom que a senhora trouxe essa palavra que me chamou muita atenção, acolher. O acolher. É fundamental, é o acolher. Isso. Aí, professora, para quem está nos assistindo agora e está assim, com medo de não dar conta, qual seria a mensagem de incentivo da senhora? Não tenha medo. Siga. Siga. Certo? Foque. Um pouquinho. Hoje
eu vou reescrever uma redação, hoje eu vou estudar a matéria tal. Na madrugadinha, eu não tive tempo durante o dia, mas se não vai me impactar fisicamente ou psicologicamente, dedique mais um pouquinho. Vá seguindo, não tenha medo, porque vale a pena, né? Isso. Vale a pena, né? E tenha fé, né? Qual é a sua religião? Qual é o seu credo? Né? Tenha fé, independente disso, né? Faça, cuide, certo? Tenha confiança, releia, né, as provas, né? Conheça a banca, conheça o que é a URCA. A URCA ela tem, né, um direcionamento de temas para a questão das minorias, né, por exemplo. Então, esteja atento a essa Uhum. questão, tá? Que você Concordo. consegue, Exato. principalmente fazer uma redação de excelência. Isso. Se a gente pudesse, assim, dar 3 conselhos de ouro para quem vai fazer essa redação da UCA, quais seriam, professor? Primeira coisa, né? Com um conselho, vou fazer essa prova, certo? O que é que eu preciso? Eu preciso, se eu tiver dificuldade em trabalhar gêneros textuais e tipos textuais, né, eu vou buscar, né, eu vou estudar, certo? Vou fazer uma revisão, vou buscar a ajuda de um profissional. Eu tenho algumas aulas por aí no YouTube também, vocês podem dar uma olhadinha. Essas aulas, né, graças a Deus, também aprovam alguns alunos que nem me conhecem, não é isso? Então, faça isso. Primeira coisa, busque ajuda, certo? Segunda, não deixe de treinar. Nunca deixe de treinar a redação, certo? E a terceira, né? Confiança, fé e foco. Confiança, fé e foco. Confiança, fé e foco. É isso. Que incrível, viu? E, professora, para finalizar, o que a senhora acredita que uma boa redação deve transmitir, além da técnica e da estrutura? Eu vou pegar aqui a redação de alguns alunos meus, alguns exemplos, né, de alunos que conseguiram êxito aí em medicina, não é? Em direito, em letras, são alunos mais reflexivos, né? A URCA, ela gosta do aluno reflexivo, ela gosta do aluno que pensa, né? Ela gosta do aluno que sai daquela caixinha, né, de algo decorado, de algo comum, né, e traz, ele inova de forma responsável. Além 25 linhas, miúdas 25 linhas, né? Então, o aluno que lê, que está informado, né? O aluno que escuta, né? Que observa, que captura com o olhar. Então, esse é o aluno que, de fato, vai lograr êxito. Perfeito, exatamente. Então, assim, professora Ismênia, muito obrigado por a senhora ter aceitado o convite para participar dessa live. Sem sombra de dúvida, a senhora ajudou muitas pessoas que estão se preparando agora nessa reta final de redação. Muitos aqui que estão assistindo já são alunos da senhora, já conhecem a senhora da escola, do YouTube. E dizer que foi uma. Que eu me sinto honrado de estar participando desse momento com a senhora. Muito obrigado. Eu que agradeço, agradeço a todos, as mensagens de carinho, tá certo? Já me coloco aqui, já vou me oferecer para a gente analisar a redação do Brendo, que quase fechou a redação, você fechou, ele quase fechou, para vocês entenderem como é que funciona na vida real. Se vocês quiserem, a gente volta aí, se você quiser, mostrando como foi essa última proposta, o que, que ele fez em cada parágrafo, que cativou tanto essa banca. Então fica aí também, né, essa dica aí para todos vocês, para você ter aqui, assim, você me encantou, né? Obrigado. Eu sou bem mais na minha, não parece não, mas eu sou mais quietinha, mais caladinha, mas eu não podia recusar um convite de você, das informações, tantas informações boas, de carinho, sabe, que eu recebo em relação à sua pessoa. Ah, Ismênia, ele é muito altruísta, Ismênia, ele é um menino muito bom, Ismênia, ele que acolhe. Então, assim, eu não poderia, não deveria jamais dizer um não a você, tá bom?
Que honra, que honra. E vamos sim planejar próximos encontros. Fico muito feliz pela disponibilidade da senhora. E os demais que estão assistindo da gente também, obrigado, pessoal. Essa live vai ficar aqui postada no Instagram e também no YouTube para vocês reassistirem, que considero essa aula aqui vai ser imprescindível para a preparação de vocês. E sucesso, viu? Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês.